Boa tarde, galera. Começando aqui falando sobre futebol. Vamos falar sobre o Campeonato Brasileiro que está na sua última rodada. Então vamos lá. Aqui quem fala com vocês é Helder Nóbrega e um abração para todos vocês. Então, galera, o lance é o seguinte: hoje é a última rodada, daqui a pouquinho vai começar. Botafogo que está tentando não ser cavalo paraguai, né? Porque todo ano tenta alguma coisa e tá aí perdendo. Mas esse ano parece que ele vai conseguir, né? Vamos ver. Vai pegar o São Paulo, que é o sexto colocado no momento. Se o São Paulo ganhar do Botafogo, o São Paulo chegaria a 62 pontos. Não tem chance nenhuma de chegar no G4, nem ficar em quinto. Então não tem chance. Mas como o campeão da Libertadores foi o Botafogo e o Flamengo foi campeão da Copa do Brasil, o São Paulo está garantindo vaga na Libertadores matematicamente. Então, São Paulo já está na Libertadores. Então, não tem nada para o São Paulo disputar. Então, nesse caso aí, suponhamos que praticamente o título do Campeonato Brasileiro é do Botafogo. Até porque o São Paulo não briga por mais nada. E também tem o Palmeiras que está em segundo. O São Paulo sabe que se o Palmeiras ganhar do Fluminense e o Botafogo perder para ele, o campeão será o Palmeiras. Então o São Paulo não vai querer ver Palmeiras como campeão brasileiro. Eu acredito que não. São muito rivais lá em São Paulo, então eu não acredito que o São Paulo vai entregar esse título pro Palmeiras, não. Eu acredito que o São Paulo vai acabar deixando ele pro Botafogo mesmo. Então essa rodada praticamente o campeão está decidido, a não ser que o São Paulo resolve ganhar do Botafogo para falar assim, não, se vira se vai ser o Palmeiras campeão, não quero saber, eu vou para cima, vou ganhar para terminar o campeonato com vitória. Pronto, né? Mas na minha opinião, eu não acredito. Eu acho que Botafogo é o campeão. Ou vai terminar empatado, ou o Botafogo vai acabar ganhando mesmo. Isso aí é fato. Muito bem. O segundo colocado, o Palmeiras, vai enfrentar o 15º colocado, que é o Fluminense. Então, Palmeiras vai ter que jogar sério para ganhar, porque não sabe o que vai acontecer no jogo de São Paulo e Botafogo. Então o Palmeiras vai ter que jogar para ganhar. Até porque se o Palmeiras não ganha do Fluminense achando que o São Paulo vai facilitar para o Botafogo e depois o São Paulo ganha, o Palmeiras vai ficar com aquilo na cabeça. Poderíamos ter ganhado o jogo, poderíamos ter sido campeão. Então o Palmeiras vai com tudo para cima. Já o Fluminense, que é o 15º, ele não tem escolha. Ele tem que ir para cima de qualquer jeito do Palmeiras. Aí vocês vão falar comigo assim: ah, mas o Fluminense é o 15º, 43 pontos. Pois é, mas o RB Bragantino vai enfrentar o rebaixado Criciúma. Se o Bragantino ganha, o Bragantino vai a 44 pontos. 44 pontos. Empata com o Atlético em número de vitórias, empata em pontos, número de vitória, e fica com um saldo melhor do que o do Atlético Mineiro. Aí, se o Atlético Paranaense vence o Atlético Mineiro, o Atlético Paranaense vai a 45 pontos, passando o Atlético Mineiro, passando o Bragantino. Porém, o Fluminense fica com 43. Então, 43 pontos, quem seria rebaixado? Fluminense. Então, o Fluminense não tem escolha. Ele tem que ganhar do Palmeiras. E se ele empatar? Vocês me perguntam, né? Vejamos aqui. Se ele empata, ele tem 11 vitórias. Então, um empate do Fluminense contra o Palmeiras salva o Fluminense do rebaixamento. E aí, se o Atlético Mineiro não ganha do Atlético Paranaense e o Bragantino ganha do Criciúma, quem cai é o Atlético Mineiro também. Por quê?
porque o Atlético Mineiro ficaria com 10 de vitórias, o Fluminense ficaria com 11 vitórias, uma a mais, o Bragantino com 10 vitórias, mas o Bragantino tem um saldo melhor do que o do Atlético. Para vocês terem uma noção, o Atlético hoje está com menos 8. Menos 8. E o Atlético e o Bragantino também tem menos 8. Porém, se o Bragantino ganha, vamos supor, só de 1-0, 1-0 é o suficiente. Vai para menos 7. O Atlético perdendo, o Atlético vai para menos 9. Então, se for de 1-0 também, né, gente? Mas então, o Bragantino fica com saldo melhor do que o do Atlético, mesmo sendo negativo. Então, o Fluminense se salva com um empate. O Fluminense só precisa empatar com o Palmeiras para não cair, que aí não depende de ninguém, e só depende dele. Empatou, se salvou. Mas se perder, aí tem que torcer mesmo para os outros lá. Ele tem que torcer pro Atlético Mineiro ganhar do Atlético Paranaense ou o Criciúma ganhar do Bragantino. A verdade é essa. Tá doideira esse campeonato. O Juventude já se safou. O Juventude não cai. Vai jogar contra o Cruzeiro. O Cruzeiro ainda tenta uma pré-Libertadores, né? O Corinthians já está, né? Deixa eu ver. O Corinthians já está na pré-Libertadores. Não chega na Libertadores direto. Vai disputar a pré. E o Corinthians enfrenta o Grêmio. Então, quer dizer, o Corinthians já não joga por mais nada. O Grêmio também não joga por mais nada. Só chega a 48. Então, é jogo que já não vale mais nada. O Grêmio só joga mesmo para subir na tabela. Porque a Sul-Americana já é do Grêmio. A não ser que o Juventude ganhe do Cruzeiro e o Atlético Mineiro ganhe do Atlético Paranaense. E até o Fluminense pode tirar o Grêmio ainda da Sul-Americana. Então o Grêmio ainda não está. Então o Grêmio vai ter que jogar tudo para cima do Corinthians. Mas o Corinthians não precisa se preocupar com mais nada. Já está na pré-Libertadores. O Cruzeiro, se ganha do Juventude, ele já está na Sul-Americana. O Cruzeiro já está na Sul-Americana. Mas ele pode sair da Sul-Americana e ir para a pré-Libertadores. Se ele ganhar do Juventude, ele chega a 52. E aí torceria pro Atlético Goianiense pelo menos empatar com o Bahia. Entendeu? Então essa é a verdade. O Cruzeiro torce aí pro Bahia não ganhar do Atlético Goianiense e o Cruzeiro ganhar do Juventude. A verdade é essa. Então vamos ver o que vai acontecer nessa rodada aí. O Vasco ainda sonha com uma pré-Libertadores, né? Mas vamos ver se ele tem chance mesmo. O Bahia tem 50, o Vasco tem 47. Então quer dizer, Vasco com 47, ele tem um número de vitórias de 13. 13 vitórias. 13. Olha bem. O Bahia tem 14 vitórias. Então quer dizer, se o Vasco ganha do Cuiabá, que na minha opinião, eu acho que dá pra ganhar, porque o time do Vasco é melhor do que o do Cuiabá, mesmo sendo lá em Cuiabá. Mas a gente viu aí o Vasco passando sufoco com o Atlético Goianiense, que é o Lanterna, né? Tava perdendo 2-0, teve que buscar o empate. Então, tudo é possível. Mas se o Vasco ganha, chega a 14 vitórias e empata com o Bahia. Se o Bahia perde, os dois vão ficar então 14 vitórias. O saldo de gol, como está o saldo de gol? O Bahia tem menos 2, já o Vasco menos 14. Então, meu amigo, o Vasco não tem chance nenhuma, vou deixar bem claro, chance nenhuma de ir para pré-Libertadores. O Vasco vai ficar aí com a Sul-Americana mesmo, não tem jeito. Porque para acontecer isso aí, o Cruzeiro teria que perder, né, o jogo pro Juventude primeiramente. O Bahia teria que perder pro Atlético Goianiense e praticamente de goleada.
e o Vasco golear o Cuiabá. O Vasco não tá conseguindo golear ninguém, aí vai golear o Cuiabá mesmo rebaixado. Se não conseguiu ganhar nem do Atlético Goianiense dentro de casa, eu não boto fé. Não adianta, desculpa aí os vascaínos aí, mas sem chance. O Vasco vai ficar aí com a Sul-Americana mesmo, tá? Eu acho que até os próprios vascaínos concordam, porque não tem como. Vamos supor aí, o Vasco teria que golear o Cuiabá por, vamos supor, 14-0 pro saldo ficar zero. E aí o Bahia, vamos supor, o Bahia perde 2-0. Aí os dois ficariam com saldo zerado, entendeu? Mas vamos supor que o Bahia perde de 5, entendeu? Aí o Bahia ficaria com um saldo de -5. E aí o Vasco teria que golear ainda uns 10-0. 10-0. Olha só. Mesmo assim, o Atlético Goianiense não vai fazer 5 no Bahia sem tomar gol também. Então já era. Então o negócio aqui mesmo é Bahia e Cruzeiro disputando a última vaga para pré-Libertadores. O Vitória pode passar o Vasco e chegar a 49 pontos e empatar com o Cruzeiro, mas é aquele caso, o Vitória só chegaria a nono, então o Vitória já está na Sul-Americana, não tem chance nenhuma de perder essa vaga. Mesmo se perder para o Flamengo, não perde a vaga da Sul-Americana, porque para ele perder essa vaga, o que acontece? O Grêmio tem que ganhar do Corinthians, o Juventude ganhar do Cruzeiro, o Atlético Mineiro ganhar do Atlético Paranaense e o Fluminense ganhar do Palmeiras. Aí o Fluminense chegaria a 46 pontos, 12 vitórias, o Vitória é 13. Então não tem jeito, o Vitória, mesmo se perder pro Flamengo, o Vitória poderia cair e terminar em 14º. Então o Vitória já está garantido na Sul-Americana. Não tem mais chance. É isso aí. Fortaleza e Inter não brigam por mais nada. É jogo ali só para ver quem termina em quarto ou em quinto. Entendeu? Então, no momento o Inter está em quarto com 65, o Fortaleza também em 65. Então é aquele caso. Quem ganhar, se empatar o Inter termina em quarto. Se ganhar o Fortaleza ou o Inter, quem ganhar terminará em quarto. Então é isso aí. O Flamengo terminou a sua campanha em terceiro lugar mesmo. Ninguém tira o Flamengo do terceiro lugar. Mesmo se o Flamengo ganhar do Vitória, não tem como chegar em segundo, então o Flamengo termina em terceiro lugar. Então é isso aí. Falando de todos os times, né? Então vamos lá. A briga lá embaixo é essa daí. Fluminense desesperado porque vai enfrentar o vice-líder, que ainda sonha com o título. Precisa pelo menos de um empate para se salvar. O empate já salva o Fluminense, seja lá qual for o resultado dos outros times. Então o Fluminense joga pelo menos pelo empate. Vai se segurar o máximo que pode, né? Isso aí é fato. O Atlético Paranaense, ganhando do Atlético Mineiro, se salva do rebaixamento. Se empatar com o Atlético Mineiro, o Atlético Paranaense só se salva se o Criciúma ganhar do Bragantino ou empatar com o Bragantino. Então o Atlético Paranaense precisa jogar pela vitória para poder escapar. E aí, se o Atlético Mineiro perde, o Atlético Mineiro fica dependendo do jogo do Criciúma, né? Que aí ele vai torcer desesperadamente pro Criciúma ganhar do Bragantino. E o Bragantino só precisa dele. Ganhando do Criciúma, o Bragantino não é rebaixado. Por que não é rebaixado? Porque se o Atlético Paranaense perde para o Atlético Mineiro, o Atlético Paranaense cai. Se o Atlético Mineiro perde para o Atlético Paranaense, quem cai é o Atlético Mineiro ou o Fluminense. Então o Bragantino ganhando, o Bragantino se salva. Então é isso aí, galera. O Fluminense empatando se salva. O Bragantino ganhando se salva. E Atlético Mineiro e Atlético Paranaense é tudo ou nada. Aquele que perder corre o risco de cair, sim. Vamos ver como que vai ficar essa rodada que promete, tá? É a rodada que vai pegar fogo mesmo.
É isso aí, gente. Eu espero que vocês tenham gostado da análise aí. E comentem o que vocês acharam aí. Comentem o que vocês acham que vai acontecer. Tá bom? Fica com Deus. Até a próxima. Aí, eu sei que a gente tá na tabela do Brasileirão, mas olha a coincidência. Eu ganhei a Libertadores 2019 e 2022. Eu ganhei em 2023. Pois é, e eu ganhei em 2024. Que foi, gente? Não, é que pela lógica você tem que ganhar em 2025, né? Pra gente não perder sequência do time carioca ganhar e tal. É, Vasco, pensa só. Flamengo em 2022, Fluminense em 2023, eu em 2024. Teoricamente, 2025 é você. Meu irmão, eu não tô conseguindo nem me classificar e de nada mais ganhar. Vocês não estão entendendo a minha situação, gente. Vocês não estão. Ganhar Libertadores. Sei nem o que é isso há muito tempo. 1998. Eu nem vou rir muito, que eu tô tão ruim na tabela que vai que eu caia.